Oba, 18 horas. Vamos começar? Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Nani. Mãe, lê a página, por favor. (29 de setembro). Estou com você e ao seu redor, envolvendo-o em raios dourados de luz. Sempre o contemplo cara a cara. Nenhum de seus pensamentos me escapa. Como sou infinito, sou capaz de amá-lo como se eu e você fôssemos os únicos seres do universo. Caminhe ao meu lado em passos íntimos de amor, mas não ignore minha majestade. Quero ser seu melhor amigo, mas ainda sou seu senhor soberano. Criei seu cérebro com a capacidade de me conhecer como amigo e mestre ao mesmo tempo. A mente humana é o ponto mais alto da minha criação, mas são poucos os homens que a usam para seu propósito original, me conhecer. Eu me comunico continuamente através do meu espírito, da minha palavra e da minha criação. Apenas os seres humanos podem me receber e reagir à minha presença. Na verdade, você foi feito de modo especial e admirável. Que possamos, na tranquilidade dessa noite que nos chega, refletir acerca dos ensinos e do aprendizado que teremos agora nesses breves momentos e que possamos fazer um esforço para que a gente cresça dia a dia, apesar de toda dificuldade. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-nos força para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Que a tua misericórdia, Senhor, desça sobre todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Eu não conhecia essa canção. Linda. Ui, linda. De quem é, Nani, essa canção? Daqui a pouco eu lembro. Deixa a cabeça voltar a funcionar, que eu já falo. Espera aí, deixa eu pensar, tá? Tá. Lucas. Hã? É do Kleber Lucas. É um cantor. Exato. Obrigada. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para ler? Alguém gostaria de abrir o Evangelho? Levante o dedo. Não vi. Alguém levantar o dedo? Estou vendo ninguém. Jussara. Já que ninguém levantou, então levantei para, compensar os dias de ausência. Vamos lá. Capítulo 11, item 8. Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Capítulo 11, item 8. Podemos? Vamos lá. Capítulo 11, Instruções dos Espíritos, item 8.
a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar a matéria do homem. Disse eu que seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Tanta coisa para falar nesse pedaço aqui. Fala sobre tanta coisa, né? Fala de que a gente vem falando nos evangelhos, a gente não é só, né? Não existe progresso só se eu progredir. É todo mundo, né? Então vem falar sobre essas coisas aqui. Cada um, claro, fazendo a sua parte que lhe cabe, mas entendendo que não basta só você, tem que ser todos, né? Então, acho que essa lei de amor vem mostrar isso, que quando a gente ama, como ele diz aqui, que a gente sai de si, a gente é transportado para fora de si, a gente consegue viver a empatia, né? De estar na pele do outro, de sentir a dor do outro, entre aspas, né? Que eu digo, né? A gente saber o que acontece e se sensibilizar. Porque eu acho que mais além do que empatia é você ter compaixão, né? A empatia você vai sentir, mas a compaixão vai te mover a fazer aquilo.
Então, acho que se a gente desenvolver esse germe, como ele está falando aqui, né? Lázaro está falando para a gente do amor, aos pouquinhos com os nossos familiares, né? Que a gente sabe que na família que o bicho pega, mas se a gente conseguir aos pouquinhos, né? Pelo menos com aqueles que a gente tem mais afinidade, para desenvolver ainda mais, para que ele possa expandir, é o que eu venho sempre falando aqui, desse amor que tem dentro da gente, que é a nossa essência, que está escondida por enquanto. A gente precisa ir desbravando essas camadinhas, tirando, para a gente ver o quão luminosos nós somos. Nós somos seres assim, porque somos criaturas de Deus. Então, quem nos criou é assim. Então, nós temos esse germe dentro da gente. Então, precisa só que a gente busque, através do autoconhecimento, essa luz, para a gente poder entender e saber como que a gente pode compartilhar com os outros, né? Como é que a gente pode estar agindo com o nosso irmão, porque às vezes a gente quer, e como o Kardec fala que é para a gente amar, mas também para a gente se instruir. Então a gente precisa dessas instruções para que a nossa obra não fique tão imperfeita assim, digamos. Que a gente, no afã de querer fazer, não faça errado. Que a gente tenha esses pés no chão, que a gente possa estar ajudando conscientemente aquele irmão que necessita. E, primeiramente, a nós, né? Que a gente sabe que a gente só ama o outro quando a gente se ama. E aí, você tem bastante coisa. Eu fui lendo e fui ver, vi uns flashes assim na minha memória. Eu falei, nossa, ele está falando sobre isso, sobre aquilo. Esse aqui veio muita coisa, mas eu vou deixar outras pessoas falarem. Alguém levantou o dedo? Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha do nosso estudo de hoje? A Nânia levantou. É legal que quando a gente fala de instrução, quanto mais instrução a gente tem, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente vê que precisa ser mais humilde possível. Porque, assim, hoje nós já sabemos que precisamos primeiro nos amar. Isso eu dizendo, a minha opinião. Eu lembro sempre que a minha mãe sempre dizia, quando eu era pequena, que a gente precisava sempre estar forte para ajudar o outro. Acho que a Suzana já deu até uma vez um exemplo da máscara do avião. Né? A máscara a gente precisa primeiro colocar na gente para a gente se fortalecer para ajudar o outro. Né? Então, se você quer ajudar o outro, você precisa estar forte. E assim, a gente se ama e, de acordo com o nosso auto-amor, depois a gente tem um amor pelo outro, porque quando nós soubermos das nossas necessidades e quando a gente vê que Seu áudio fechou, mas voltou? Voltou. E quando a gente vê que o nosso irmão tem a mesma necessidade que a gente tem também, então a gente consegue, o que a gente quer para nós, a gente consegue mandar isso para ele também, né? E a gente se ama, a gente tem a necessidade do perdão e a gente sabe que o outro também vai precisar de perdão em algum momento. Então eu acho que vai ficando mais fácil, né? Quando a gente reconhece as nossas necessidades e reconhece o nosso irmão como igual a gente, o que der para a gente tem que dar para ele também, né? Não pode ter dois pesos e duas medidas. Né? Então, eu acho que fica muito legal, à medida que o conhecimento vem, mais claro vai ficando que somos todos iguais, que a chuva que venta lá, o vento que venta lá, venta cá também. Então, tá tudo igual. Se eu quero para mim, o outro tem direito. Então, tem que ser uma coisa só. E aí, quando um cresce, é necessário que o outro também cresça para que o todo cresça junto, né? Para que todo mundo evolua junto. Eu acho muito bacana isso. Muito bom. Deixa eu ver se alguém vai levantar a mão. Alguém? Su, Oi. Quando fala aqui também que eu fiquei impactada, fazer igual a Suelen fala, impactada, que me impactou aqui, impactou entre aspas, né? Porque a gente sabe da nossa condição também. Por mais que eu diga que a gente é luz, que a gente brilha, que a gente tem esse potencial sim dentro da gente, mas ele dizer que a gente está mais próximo do ponto de partida, né? Isso é interessante, a gente se conscientizar, pezinho no chão
e entender que a nossa estrada ainda é muito longa, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda. Falou sobre isso e uma outra coisa aqui que eu vi. Bom, mas enfim, foi essa parte também que eu falei assim, meu Deus, a gente está realmente no ponto de partida, ainda há muito o que se fazer. A gente precisa trabalhar demais ainda. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa do nosso evangelho hoje? Juliane Sanson, nós estamos com saudade da sua voz. É mesmo, Ju! E eu estava com saudade de vocês. Que bom poder estar aqui novamente. Eu não ia falar não, né? Eu ia guardar para mim, porque foi mais uma coisa pessoal minha. Pessoal. Isso é pessoal, né? Foi mais uma coisa pessoal que eu ia guardar para mim, mas já que eu vou falar. Eu não sei, assim, eu tenho uma dificuldade minha de olhar, né? Eu pratico empatia com bastante tranquilidade. Mas, aliás, o meu problema está até na prática da empatia, né? Eu tenho muito aquela coisa de olhar. Eu acho que eu vou falar isso porque se alguém sente isso, assim, isso foi uma coisa que eu ouvi e foi bem bacana para mim. E eu acho que essa mensagem nesse sentido serviu também. Eu olho, eu pratico a empatia com tranquilidade, mas eu tenho uma dificuldade em sair de lá, né? Como a Ju falou muito bem, a gente ainda, por mais que a gente tenha a luz, a gente ainda está muito no início do início, né? A gente ainda é muito infantil na nossa vida espiritual. Então, dentro dessa minha infantilidade, eu tenho que estar sempre me lembrando que a gente é importante a prática da caridade, é fundamental a empatia e a prática da caridade, mas a gente saber entrar e sair, porque existe uma dificuldade particular onde eu entro e eu fico, né? E aí eu fico lá assim, gente, mas... E isso envolve, inclusive, o meu trabalho, né? Eu fico lá assim, mas a pessoa está passando por isso e tal, e poxa, o que mais que eu posso fazer? E é lógico que isso influencia meu trabalho e vice-versa, mas eu fico pensando, e isso uma vez eu ouvi uma repreensão assim nesse sentido de que é assim, a gente vive na lei do amor, que é exatamente isso que vem falar esse texto. E se a gente vive na lei do amor e se ela é perfeita, cada ser humano, cada coisa, cada ser deste planeta está no melhor local que ele poderia estar para ele. Então, isso não significa que você não vai praticar a empatia, a compaixão e vai lá fazer a caridade, fazer qualquer coisa que você possa ajudar. Mas seja firme, assim, não fique nesse processo de lamentação, porque ele está vivendo exatamente o que de melhor ele poderia estar vivendo para ele, tanto o outro quanto você. Então, eu acho que eu guardei isso para mim, e isso é uma coisa que eu tenho que repetir para mim sempre, sabe? Tanto quando eu olho para o outro do que quando eu olho para mim, porque senão eu corro o grande risco de ir lá e ficar. E quando eu vou lá e eu fico, aí eu não estou ajudando mais, né? Aí eu tô só dividindo a dor do outro. E ajudar não é dividir a dor com o outro. Ajudar passa bem longe disso, é fazer muito mais que isso. Tá vendo? Adorei ouvir você. A gente não pode ser esponja, a gente tem que ser filtro. Alguém mais quer falar Comentei com alguma a Ju coisa? uma vez que eu amo os seus resumos. Alguém mais Outra gostaria? coisa, Fala, outra Ju. coisa também que eu li aqui, que foi interessante também, que eu prestei atenção, como a gente ainda está tão ligado, como a gente está ainda no ponto de partida, né? Não está no de chegada, como a gente está tão ligado aos instintos, né? A gente está muito movido ainda por isso. A gente pode, hoje em dia, eu digo assim, por mim, né? Não sei se todos estão no instinto, porque eu estou muito no instinto ainda. O que acontece é quando você se conhece, você sabe que você vai explodir, porque você já sabe o caminho que vai dar naquilo ali se você permanecer. Então, você já fez um autoconhecimento ali, um trabalho interno de saber, não, essa conversa aqui
vai acabar, eu sei que acaba. Então, vamos desviar o caminho. Então, isso aí é você ir se conhecendo e pegando esses gatilhos, né? Para poder te ajudar. Então, eu vejo quantas coisas ainda eu fico engatilhada. E aí, para tirar, basta pouco. Então, o que é que eu faço? Calma, respira. Respira, espera passar aquele momento do instinto, porque todos nós temos isso. Então, calma, dá uma respiração só longa e profunda, né? Que aí já vai ser o suficiente para que as coisas entrem no eixo e que venha a sua razão, porque quando você está no instinto, você fica muito emotivo, é emoção pura, né? A flor da pele ali. E aí você vem, chama pela sua razão, e aí você vê que agir daquela forma não vai ser legal, você vai se arrepender depois. E aí você para, e aí você já conscientemente, inteligentemente, que a gente tem inteligência diferente dos animais, que agem simplesmente por instinto, e aqui no texto está dizendo que a gente tem um pouco mais, né? Um pouquinho mais. Então, que a gente possa estar usando essa capacidade, né, de raciocinar, respirar primeiro, porque se não respirar não vai conseguir raciocinar, vai atacar, igual o bicho mesmo, né, a gente. Então, a gente respira, chama pela razão, pela, né, a lucidez, e aí a gente vê como a gente pode estar fazendo da melhor forma para a gente e para o outro. Fala, Juliane. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas assim, existe uma diferença entre emoção e sentimento, né? Emoção é aquela sensação inicial que está muito mais conectada ao instinto, e sentimento está relacionado, ele passa por outro local, né? A emoção é o instinto inicial ativado, mas sentimento é o que fica no fim das contas, que é bem isso que a Ju estava falando, e ele está conectado diretamente com os teus valores, né? Então, é meio que você vai na lógica, o que que você quer sentir, né? E não como que você quer se ativar, mas o que que você quer sentir vai depender dos teus valores, né? Da tua forma, das tuas crenças, dos teus valores, e aí a gente vê o poder do pensamento, de como isso se conecta com os sentimentos e de onde a gente quer chegar. Ai, que tudo. Fala, Ju. Perfeito isso que a Ju falou. Você vê que a gente, acho que todo mundo que está aqui nas janelinhas, nas carinhas, as poucas pessoas que eu tenho mais contato, a gente vê a diferença, e as pessoas que me conhecem também, que me conhecem há tempos, vê como uma religião, digamos, a nossa religião, transforma essa questão dos valores, que antes tinha valor, hoje não tem mais. Então você deixa para lá, você deixa passar, porque os seus valores hoje são outros, né? Então o que a Ju falou é perfeito. Então que a gente esteja sempre nessa busca, né? De estar com aqueles valores alinhados com o que é divino, com o que é da nossa natureza divina. Que isso vai ser mais fácil de lidar com a gente, porque já está em nós, basta a gente ter esse acesso que a gente perde ao longo da vida. Então, que a gente possa estar resgatando diariamente aí esses valores simples. Não é nada mirabolante, não é nada disso, não. É tudo muito simples. É o saber respirar, que já vai te conectar com o seu eu lá dentro, né? A sua razão, o que é você mesmo lá dentro. Então, aos pouquinhos, você vai se reconectando, né, com Deus. E aí você vai vendo que seus valores hoje em dia, eu digo por mim, e por outras pessoas que eu estou vendo aqui, que eu conheço mais de perto. Como é diferente, como são diferentes. Graças a Deus, a gente se encontrou, digamos assim, né, na doutrina espírita. Isso é muito bonito. Por isso tão importante, né, o autoconhecimento, cada vez mais, para a gente poder saber onde liga, né, onde está o nosso ponto de gatilho, né, onde desperta aquele instinto ruim, como a Jussara falou. Eu tenho trabalhado muito assim, dê o seu melhor, independente do que o outro vai falar, porque ainda sou, né, estou trabalhando nisso, muito ligada a isso.
querendo saber o que as outras pessoas estão pensando. E não, eu tenho que dar o meu melhor e pronto, né? E ponto. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Suelen. Oi, gente. Eu fiquei muito emocionada com o primeiro depoimento da Juliane, né? Realmente, eu acho que todos nós já passamos por alguma experiência semelhante, ou ainda passamos por elas, ou vamos passar, de ter compaixão pelo outro, empatia e estacionar ali. Eu fiquei muito emocionada, eu quase chorei. Mas coisas que me marcaram agora nesse estudo essa questão da lei do amor, e falar que quando a gente toma posse e pratica essa lei do amor, é como se houvesse uma fusão dos seres, né? A personalidade, que é algo tão ligado, né, ao nosso ego, ao nosso self, é como se desmantelasse, porque a gente sente algo muito maior, a um sentimento, a uma ação de excelência. E a Ju até falou dessa questão também, que é pontuado no estudo, né? Que é viver fora de si, ou seja, a gente sai pequenez para algo muito maior. A questão da gente estar muito mais próximo ao ponto de partida, e é uma realidade que eu creio que a gente tem que olhar para isso com uma certa humildade, uma certa compaixão, e acolher isso de forma mais amorosa. Claro que isso não deve fazer com que a gente deixe de avaliar e de buscar o avanço. Não é isso que eu quero dizer, né? A gente não tem só que acolher e estacionar. Claro, a gente tem que buscar sempre o avanço, mas não avaliar esse fato de estarmos muito mais próximo ao ponto de partida de forma muito severa e muito autocrítica, que, como a gente já disse várias vezes, ao invés de ajudar, só ainda mais a situação. A gente cria um círculo ali vicioso de críticas e autopunições que ajuda a elevar. Eu vivi uma experiência fantástica para mim aqui na minha casa esse ano, até a Juju sabe, que entrou uma lagarta no meu quarto e eu fiquei um pouco temerosa, mas eu deixei ela, e ela fez a crise dela e ela passou por todo o processo de formação e se transformou numa borboleta, e foi um momento incrível para a minha vida, né? E essa que aconteceu agora de novo, e a passagem, né, esse estudo fala isso, da gente ter uma certa paciência de esperar esse processo, da gente entender que estamos no ponto de partida, mas ter uma certa calma, buscar esse avanço pouco a pouco. A transformação, ela é lenta, ela é dolorosa, mas devemos sempre lembrar dessa lei do amor que nos rege, né? Dessa luz que meio do nosso interior, ela ainda existe. Ela ainda existe, não. Ela existe de fato, né? Então, é isso. Que estudo maravilhoso! Alguém gostaria de fazer a prece final hoje? Alguém sente no coração de fazer? Lívia! Vamos lá. Fechar nossos olhos e agradecer sempre em primeiro lugar, porque a gente tem que ter sempre a certeza de que temos muito mais que agradecer do que pedir. Agradecer por estarmos aqui reunidos em coração, em pensamento, e agradecer pela mensagem de hoje, que eu tenho certeza que aqueceu o coraçãozinho de cada um. Que possamos, Pai, levar suas instruções para o nosso dia a dia, levar para as pessoas que estão próximas a nós, que possamos aplicar da melhor forma possível, sempre com muita sabedoria, sempre inspirados por toda essa espiritualidade que cuida e zela por nós. Obrigada
por esse evangelho tão lindo, por essas palavras. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez. Cuida, Pai, de cada um, do lar de cada um. E também dos nossos amigos que, por algum motivo, não puderam estar hoje presentes. Que a Tua luz possa sempre se fazer presente nas nossas casas, bairros, cidades e nosso planeta, Pai, que tanto precisa do Senhor. Que possamos cada vez mais ter consciência disso, de que sozinhos nós não conseguimos fazer nada. E precisamos, sim, desse coletivo, dessa união, fazer esse amor crescer sempre e florescer da melhor forma. Muito obrigada, Pai. Gostaríamos de pedir também para que as nossas águas possam ser fluidificadas e que possamos sair daqui ainda melhores do que entramos nesse evangelho. Assim seja. Vamos tirar nossa foto. Coisa boa. Cadê o Pedrinho? Ah, chegou. 1, 2, 3 e sorrindo. Só assim para você abrir a câmera, né? Dona Amanda, Dona Márcia. Pá, pá, pá. Um beijo. Quem vem para a aula de yoga, hein? Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser.